Boa noite a todos. Vamos dar início à sessão ordinária do dia 15 de maio de 2018. Que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos assim início à presente sessão ordinária. Senhor presidente, temos quórum suficiente para o início da presente sessão. Leitura de um trecho bíblico. Concedemos a palavra ao vereador professor Miguel. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ação de graças. Pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Reverência ao hino a Tatuí. Tatuí, cidade ternura, terra querida, onde vivemos, ensinos e grandes méritos, é justo que os louvemos. As letras quando se tuam, recebeu seu galardão. Que o senhor secretário proceda à leitura do expediente. Ofício número 325/2018 do Gabinete da Prefeita, encaminhando aos vereadores resposta aos requerimentos números 614 a 647, 649 a 669, 671 a 675, 677 a 702, 704, 705 e 708 a 747/18. Ainda os ofícios encaminhando e informando que tomou ciência das indicações de 293 a 360/2018, assinado pela senhora prefeita Maria José. Ofício
do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo, SATED, encaminhando um projeto de lei Quer que leia? É o que tinha, senhor presidente. As indicações, como de praxe, serão encaminhadas à senhora prefeita, sendo elas do 461 a 483/18. Que o senhor secretário proceda à leitura dos requerimentos desta sessão. Requerimentos de 978 a 1043/2018. 978/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a manutenção nas dependências da Escola Terezinha Vieira de Camargo Barros, no Jardim Lírio. Autoria do vereador Bispo Nilton. 979/18 requer da prefeita que informe o porquê da falta de manutenção do sistema de recreio João Batista Lisboa, Praça Ayrton Senna da Silva, na Vila Doutor Laurindo, por parte dos órgãos próprios municipais e da empresa parceira que se comprometeu a fazer tal manutenção. Autoria do vereador Bispo Nilton. 980/18 requer da prefeita que informe se consta no cronograma de obras a pavimentação da rua João Ribeiro de Camargo Filho, no bairro Novo Horizonte. Autoria do vereador Bispo Nilton. 981/18 requer da prefeita que informe se consta no cronograma de obras a pavimentação da rua João Antunes da Silva, no bairro Novo Horizonte. Autoria do vereador Bispo Nilton. 982/18 requer da prefeita que informe se consta no cronograma de obras a pavimentação da rua Edson Antônio Polis, no bairro Novo Horizonte. Autoria do vereador Bispo Nilton. 983/18 requer da prefeita que informe se consta no cronograma de obras a pavimentação da rua José de Camargo, no bairro Novo Horizonte. Autoria do vereador Bispo Nilton. 984/18 requer da prefeita que informe se existe uma programação para a colocação de braço de luz na rua Amália Vieira da Costa, no Jardim Santa Rita. Autoria do vereador Tiozinho do Santa Rita. 985/18 requer da prefeita que oficie o DER a fim de questionar a possibilidade de realizar a reabertura do acesso para o bairro Vila São Cristóvão CESP através da SP-127. Autoria do vereador João Éder. 986/18 requer da prefeita que informe quais ações de conservação, manutenção e sob qual periodicidade têm sido realizadas na Praça Ayrton Senna, na Vila Doutor Laurindo. Autoria do vereador João Éder. 987/18 requer da prefeita que envie listagem com os principais devedores do município, pessoas jurídicas, de tributos, detalhando o respectivo valor do débito de cada uma delas ao final de 2017. Autoria do vereador João Éder. 988/18 requer da prefeita que informe com exatidão quando a Vila Santa Luzia receberá operação de recuperação asfáltica. Autoria do vereador João Éder. 989/18 requer da prefeita que informe com exatidão quando o bairro São Conrado receberá operação de recuperação asfáltica. Autoria do vereador João Éder. 990/18 requer da prefeita que informe com exatidão quando o Jardim América receberá operação de recuperação asfáltica. Autoria do vereador João Éder. 991/18 requer da prefeita que informe com exatidão quando o Jardim das Garças receberá operação de recuperação asfáltica. Autoria do vereador João Éder. 992/18 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade da criação do plano de carreira, que é objeto de reivindicação de todos os funcionários públicos municipais. Autoria do vereador Júnior Vaz.
993/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de alterar o disposto no artigo 1º, parágrafo 3º-B da Lei Municipal número 4.737, de 23 de janeiro de 2013, a fim de passar a conceder a cesta básica durante todo o período em que o servidor estiver licenciado por motivos patológicos, devidamente comprovados por atestado médico. Autoria do vereador Júnior Vaz. 994/18, requer da prefeita que informe a possibilidade de serem feitos mutirões periódicos com ampla divulgação para atendimento exclusivo a motorista de caminhão, com a realização de exames como glicemia, colesterol, triglicérides, aferição de pressão arterial. Autoria do vereador Daniel Rezende. 995/18, requer do diretor engenheiro Adriano José Branco, responsável pela Sabesp Tatuí, para que apresente um relatório indicando a situação dos mananciais de Tatuí. Autoria do vereador Daniel Rezende. 996/18, requer da prefeita que informe a respeito do protocolo seguido nas averiguações e denúncias de maus tratos a animais. Depois da denúncia recebida, através do portal de serviços da Prefeitura, qual o prazo para a visita da averiguação da situação? Se não for possível localizar os responsáveis no imóvel, qual o procedimento utilizado pela equipe? Quantas tentativas de contato são feitas e se é deixada alguma notificação? Autoria do vereador Daniel Rezende. 997/18, requer do senhor presidente da Câmara que informe sobre a possibilidade de fornecer um cartão de identificação para os vereadores. Autoria do vereador Daniel Rezende. 998/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de contratar profissionais fisioterapeutas aprovados em concurso público para que se possa aumentar o atendimento do serviço oferecido aos munícipes e diminuir a demanda na fila de espera. Autoria do vereador Daniel Rezende. 999/18, requer da prefeita que informe qual o tempo de espera para a realização dos exames de USG, visto que a demanda tem aumentado e estamos recebendo reclamações dos munícipes. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1000/18, requer da prefeita que informe se consta no cronograma de obras o recapeamento da malha asfáltica ou operação tapa-buracos e pintura de solo em toda a extensão da rua Walter Costa, no residencial Alvorada. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1001/18, requer da prefeita que informe se existe um cronograma de investimentos referente à implantação e modernização na infraestrutura do Complexo Esportivo Magalhães Padilha. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1002/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de agendar uma reunião com a diretora da fiscalização, senhora Débora Miranda Sindisgalli, para que se esclareça algumas questões referentes ao projeto de lei 22/18 do Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de imóveis urbanos e casas abandonadas no município. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1003/18, requer da prefeita que informe quais procedimentos serão adotados com referência ao projeto de lei 22/18 do Executivo, tramitando nesta casa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza de imóveis urbanos e casas abandonadas no município de Tatuí e da outras providências, se o projeto se aplica aos imóveis e terrenos públicos e qual órgão será responsável pela fiscalização dos terrenos e imóveis públicos. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1004/18, requer da prefeita que encaminhe cópia dos cronogramas de trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, bem como os relatórios de serviços realizados. Autoria do vereador Rodolfo. 1005/18, requer da prefeita que encaminhe cópia dos cronogramas de trabalho da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, bem como dos relatórios dos serviços realizados. Autoria do vereador Rodolfo.
1006/18, requer da prefeita que encaminhe cópia dos contratos e demais documentos das dispensas de licitação número 4, 2016, 5, 2016, 21, 2016, 28, 2016 e da concorrência 11/2011, devidamente rubricados e atestados quanto à sua conferência com o original, contendo assinaturas e informações da comissão licitante. Autoria do vereador Rodolfo. 1007/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão a respeito das obras de recapeamento e manutenção das vias do bairro Congonhal, se o serviço foi prestado pela própria municipalidade ou se foi contratada empresa para a realização daquelas obras. Se porventura houve a contratação da empresa, encaminhar cópia da licitação, empenho, nota fiscal, pagamentos e demais documentos relacionados. Autoria do vereador Rodolfo. 1008/18, requer da prefeita que informe por meio de certidão quais os valores gastos com recapeamento e manutenção nas vias do bairro Congonhal e suas respectivas origens. Autoria do vereador Rodolfo. 1009/18, requer da prefeita que promova estudos no sentido de viabilizar a implantação nas praças centrais do município de vagas específicas para bicicletas, bicicletários gratuitos, para melhorias de mobilidade urbana e o incentivo ao uso de um meio de transporte não poluente. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1010, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de providenciar a colocação e manutenção de sinalização vertical e horizontal com avisos educativos e placas de advertência, principalmente em locais com maior incidência de acidentes. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1011/18, requer da prefeita que informe se estão sendo realizados cursos de capacitação e qualificação para o setor de construção civil, eletricista, instalador hidráulico, pedreiro, assentador, pedreiro azulejista, mestre de obras, pintor de obras, gesso acortonado e outros, que possam ser ministrados através de parcerias com o poder público ou pela própria iniciativa privada. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1012/18, requer da prefeita e do diretor do DEMU, Inhustrich Azevedo, que viabilize com urgência a pintura de faixas de pedestres devagar na rua Benedito Faustino da Rosa, de frente à igreja Santa Terezinha. Autoria do vereador Joaquim Amado Velho Quevedo. 1013/18, requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de executar os serviços de capinação, poda de árvores e conserto das luminárias na Praça do Jardim São João, localizada na rua Luiz Rodrigues de Souza. Autoria do vereador Professor Miguel. 1014/18, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de executar os serviços de capinação em toda a extensão da rua Luiz Rodrigues de Souza. Autoria, professor Miguel. 1015, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de executar os serviços de limpeza em Bocas de Lobo da rua Carteiro Plínio de Lima. Autoria do vereador professor Miguel. 1016/18, requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de consertar a lombada existente na rua Jerônimo Antônio Fiuza, no centro, próximo ao número 52. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1017/18, requer da prefeita que informe se está ocorrendo fiscalização efetiva frente às agências bancárias com relação ao cumprimento integral da Lei Municipal número 3.429/2002, que dispõe sobre o tempo de espera para atendimento bancário. Em caso positivo, discriminar quantas notificações e autuações foram efetuadas neste ano. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1018/18, requer da prefeita que informe com base na resposta ofertada ao requerimento número 572/2018, se o procedimento aberto para verificação de eventuais irregularidades no processo administrativo relativo à concessão de benefícios fiscais, decreto número 16.703/2016, Unimed Tatuí, foi finalizado, se positivo, encaminhar cópia da decisão, negativo, informar o atual estágio e sua previsão de encerramento. Autoria do vereador professor Marquinho de Abreu.
1019/18, requer da prefeita que informe quais os exames de imagem oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aos pacientes de Tatuí, seja por contrato ou convênio, e qual o tempo médio de espera para a realização, especificando cada. Autoria do vereador Bispo Marquinho de Abreu. 1020/2018, requer da prefeita que informe o atual estágio das obras da UBS Jardins, UBS CDHU, Academias de Saúde no Jardim Santa Rita de Cássia e no CDHU. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1021/18, requer da prefeita que, considerando a resposta ofertada no requerimento 446/2018, informe se, referida à comissão municipal, encaminhou currículos para o instituto citado, e se a resposta for positiva, encaminhar cópia dos selecionados. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1022/18, requer da prefeita que informe quais medidas foram tomadas referente à indicação 1140/17, sobre disponibilizar uma equipe em caráter de emergência para a manutenção da malha asfáltica em todas as ruas do Jardim São Conrado. Autoria do vereador Valdeci Proença Cabeleireiro. 1023/18, requer da prefeita que informe quais medidas foram tomadas referente à indicação 1140/17, sobre a disponibilizar uma equipe em caráter de emergência para a manutenção da malha asfáltica das ruas do Jardim América. Autoria Valdeci Proença Cabeleireiro. 1024/18, requer da prefeita que informe quem é o responsável pela área de lazer do Residencial Santa Cruz, com qual frequência é feita a manutenção do local, qual a possibilidade de se resolver o problema de iluminação e qual a última manutenção realizada no local. Autoria do vereador Bossolã da Rádio. 1025/18, requer da prefeita que informa a possibilidade de colocar um vigilante fixo na área de lazer do Residencial Santa Cruz. Autoria do vereador Bossolã da Rádio. 1026/18, requer da prefeita que informe qual o cronograma de manutenção das calçadas, praças e prédios públicos da cidade. Autoria Eduardo Salum. 1027/18, requer da prefeita que informe como e em qual periodicidade tem sido realizada a fiscalização para reparar os desníveis e outros problemas das calçadas residenciais da cidade. Autoria do vereador Eduardo Salum. Não tá aí, não vem, acho. 1028/18, requer da prefeita que informe quando será realizada a implantação de lixeiras na Praça João Casemiro, no bairro Andréaville. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1029/18, requer da prefeita que informe qual a programação para a instalação de lixeiras nas praças do município. Autoria Eduardo Salum. 1030/18, requer da prefeita que informe quando serão realizadas obras de recapeamento ou tapa-buracos na rua Professor Joaquim Teixeira, na Chácara Junqueira. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1031/18, requer da prefeita que informe quando será realizada a implantação e manutenção de iluminação nas praças públicas de Tatuí. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1032/18, requer da prefeita que informe onde tem sido feito o descarte do lixo comum e como tem sido realizada a reciclagem dos seletivos. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1033/18, requer da prefeita que informe quando será realizada a poda das árvores da praça da rua Francisco de Camargo Penteado, no Jardim Lucila. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1034/18, requer da prefeita que informe se há falta de motoristas na frota municipal. Se sim, haverá novas contratações e para quando? E quanto se depende da hora extra desses funcionários para atender a demanda? Autoria do vereador Eduardo Salum. 1035/18, requer da prefeita que informe quando será realizada a poda das árvores das praças da cidade. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1036/18, requer da prefeita que informe se há possibilidade de se aproveitar parte das obras que já foram realizadas no canteiro central da Avenida Pompeu Reale. Autoria do vereador Eduardo Salum.
1037/18, requer da prefeita que informe se foi realizado o pagamento da rescisão contratual dos funcionários demitidos na Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, autoria do vereador Eduardo Salum. 1038/18, requer da prefeita que informe quando serão realizadas obras de manutenção nas vias do residencial Alvorada, autoria do vereador Eduardo Salum. 1039/18, requer da prefeita que informe quando serão realizadas obras de zeladoria urbana no residencial Alvorada, autoria do vereador Eduardo Salum. 1040/18, requer da prefeita que informe quais os tipos de árvores que têm seu plantio permitido na área urbana e se está sendo realizada a devida publicidade desta informação, autoria do vereador Eduardo Salum. 1041/18, requer da prefeita que informe qual o déficit de moradias no município, quantos imóveis não cumprem sua função social, se há políticas habitacionais para impedir a formação de áreas urbanas irregulares e ilegais, autoria do vereador Eduardo Salum. 1042/18, requer da prefeita que informe de que forma estão sendo cumpridas as leis 5.205 e 4.720 municipais e que encaminhe os protocolos registrados nas fiscalizações realizadas desde a validação das referidas leis municipais. Autoria do vereador Ronaldo do Sindicato. 1043/18, requer da diretoria executiva do Supercap Paulista para que informe, através de documentos, a possibilidade de reverter parte da arrecadação das vendas do título de capitalização Supercap Paulista, certificado de contribuição no município para entidades assistenciais locais, com base nos moldes do decreto número 6388/2008, das circulares SUSEP 365/2008 e 376/2008, autoria do vereador Ronaldo do Sindicato. São os requerimentos. Questão de ordem ao vereador Marcos Abreu e logo em seguida ao senhor vereador Ronaldo Mota. Senhor presidente, eu pedi a questão de ordem em relação à retirada do meu requerimento 1020, aonde eu requeiro da prefeita que informe o atual estágio das obras da UBS Jardins, UBS CDHU, academias de saúde no Jardim Santa Rita de Cássia e no CDHU. O porquê da retirada? Eu fiz esse requerimento porque verificando as obras e a gente viu que a firma que estava mexendo nessas obras era uma firma que não estava fazendo de acordo. E fiz esse requerimento e fui chamado na prefeitura, conversando com o vice-prefeito, com a prefeita, e a prefeita também está descontente com essa firma. Inclusive, vai ser rescindido o contrato e será aplicada uma multa dessa firma também. E será chamada a segunda empresa, porque não tem condições de atender às necessidades do município. Muito obrigado, senhor presidente. Deferido o pedido, concedemos pela ordem ao vereador Ronaldo Mota. Senhor presidente, eu gostaria de também assinar o requerimento de vossa autoria, o 993, a respeito da cesta básica para funcionários que está afastado. 993. Ok, deferido. 493. Concedemos questão de ordem. Obrigado. Ao vereador Rodolfo. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão do meu nome no requerimento 993 de vossa autoria também, visto que em 6/3/2017 a gente vem lutando sobre essa pauta desde o ano passado, então eu gostaria. Muito obrigado, senhor presidente. Deferido o pedido do nobre vereador. Concedemos pela ordem ao vereador Eduardo Salum.
Senhor presidente, nobres vereadores, gostaria, primeiramente, de pedir ao novo vereador Ronaldo, se puder autoria no requerimento 1043/18, gostaria de pedir autoria, e gostaria de pedir ao senhor presidente a inclusão de uma moção de aplausos que fiz, e convidando todos os vereadores a assinar em conjunto, que foi protocolado como a moção 174/18, que versa sobre moção de aplausos e congratulações às mães funcionárias da Câmara Municipal de Tatuí em razão do Dia das Mães, comemorado no dia 13/5/2018. Obrigado, senhor presidente. Deferido os dois pedidos do nobre vereador, que será lido pelo senhor secretário. Encaminhamos às comissões os requerimentos de número 995 e 1043/18. O senhor secretário faça a leitura das moções. Moções 170 a 173/2018. 170/2018. Aplausos e congratulações à enfermeira Cláudia Augusta Moura, responsável técnica pelo CAPS 2, Centro de Atenção Psicossocial, em razão do excelente e notável trabalho de destaque realizado em nossa cidade. Autoria do vereador Daniel Rezende. 171/2018. Aplausos e congratulações a todos os servidores Casa do Adolescente, na pessoa da enfermeira Elizabeth Aparecida de Almeida, em razão do excelente e notável trabalho de destaque realizado em nossa cidade. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 172/2018. Aplausos e congratulações à comunidade Recado, representada pela Casa de Missão Tatuí, pela comemoração dos seus 34 anos de existência e evangelização através das artes, comemorados no dia 10 de maio de 2018. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 173/18. Aplausos e congratulações ao Centro Ortopédico Tatuí, COT, na pessoa do Dr. Antônio Sérgio Penalva e Dr. Celso Koyama, em razão da passagem em comemoração de 25 anos de fundação e pelo notável trabalho de destaque realizado em nossa cidade. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. Moção número 174/2018, hora colocada na sessão. Aplausos e congratulações às mães funcionárias da Câmara Municipal de Tatuí em razão do Dia das Mães, comemorado no domingo 13 de maio de 2018. Assinado pelos vereadores Eduardo Salum, Marquinho de Abreu, Júnior Vaz, João Éder, Pepinho, Alexandre da Grantel, Bolsolanda Rádio, Valdeci Proença Cabeleireiro, Daniel Rezende, Professor Miguel, Velho Quevedo, Rodolfo, Tiozinho do Santa Rita, Bispo Nilton, Ney Louco, Ronaldo do Sindicato e José Carlos do Campinho. Nesse momento nós vamos abrir 1 minuto para que os senhores possam se inscrever para a discussão das matérias ora lida pelo senhor secretário. A partir desse momento.
Lembrando que só vamos retornar à questão de verificação e inscrição se houver falha no sistema. Se os senhores deixar para a última hora, pode ser que fique fora da lista. Nós temos 12 inscritos. Vamos conceder até 4 minutos para cada vereador. Ney, vai falar? Com a palavra, vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Bom, primeiramente, queria cumprimentar a todos e dizer que fiz uma série de requerimentos, mas acredito que pelo tempo ser curto, eu deva dar mais ênfase a uma propositura que protocolei aqui nessa casa hoje, que versa sobre uma moção de aplauso às mães funcionárias da Câmara Municipal de Tatuí em razão do Dia das Mães. Eu acho muito importante a gente não passar em branco da data agora do Dia das Mães, do dia 13, não só pela comemoração, né, mas por lembrar também quem são as mães e as mulheres na vida desse país e na vida dessa cidade, né? Porque a maioria das mães trabalham em casa, cuidando das crianças, trabalham fora. Se é mãe, tem dupla jornada, né? O pai não tem, mas a mãe tem dupla jornada. Pai abandona filho, né? Mas mãe não abandona filho, né? Não existe pai solteiro, mas mãe solteira existe cuidando de filho. Eu queria fazer uma homenagem a todas as mães tatuianas, em nome das mães da Câmara Municipal de Tatuí, das nossas assessoras, das nossas funcionárias aqui da área administrativa, da limpeza, e dizer que, infelizmente, nós não temos uma vereadora mulher aqui nessa casa, e deveríamos ter. Mas nós não temos vereadora mulher porque a política foi ensinada historicamente que não é lugar para mulher. Política é lugar só para homem, política é só lugar para rico, política é só lugar para branco, política é só lugar para velho. E aqui, infelizmente, nós reproduzimos isso em Tatuí. Eu queria dizer que, aproveitando esse ensejo, que na semana, novo vereador Marquinho, infelizmente na semana do Dia das Mães, na nossa Câmara Municipal, nós tivemos uma falta de respeito gigantesca com uma mãe aqui dentro. Assessora do nosso grande companheiro, assessor Alexandre Grantel. Sabe por quê, vereador? Porque eu sou do PT, novo vereador do PSDB. Nós temos divergências partidárias, estamos em campos opostos da política. Mas eu não consigo aceitar um desrespeito na casa do povo a uma mulher batalhadora que é a sua assessora, como foi desrespeitada essa semana. O vereador sabe que nós tivemos uma discussão do PL que institui o machismo e a homofobia em Tatuí. E a discussão foi calorosa. Ficamos na comissão discutindo democraticamente, com direito à fala e direito a todos. Já lhe dou a parte, novo vereador. Eu queria dizer que apoiador desse projeto chegou até essa Câmara Municipal para ameaçar
a assessora do nobre vereador, recebi aos prantos a assessora em meu gabinete. Por quê? Porque a assessora não servia aos interesses de uma parcela que dissemina a intolerância, que dissemina o ódio, que dissemina o preconceito, ameaçada, chamada de nomes que eu nem vou falar aqui, concedo à parte, novo vereador. Obrigado pela parte, Samu. Infelizmente, o que aconteceu aqui entristece demais essa casa. E foi o que eu falei para a minha assessora. Eu falei, olha, você fica tranquila, porque nós estamos aqui, fomos eleitos pelo povo e estamos exercendo a nossa função. Certo? Esse cidadão que fica fazendo áudio, mandando ofensas para as pessoas, me ameaçando, ele está querendo culpar o lugar do vereador, ele que se candidata e vai seguir a causa dele. Eu não admito esse cara, a falta de respeito. E eu aproveito esse momento, presidente, se o senhor conceder para mim, eu quero passar o nome desse cidadão amanhã na secretaria e deixar esse cara expressamente proibido de entrar na porta do meu gabinete, porque eu já estou com o áudio, estou indo na delegacia amanhã e vou registrar um boletim de ocorrência, porque para mim, um cidadão, homem, que ofende uma mulher, para mim é uma porcaria de um homem, e se ele for homem, ele que venha falar comigo, é isso que eu quero, entendeu? É somente isso. Ele mexeu aonde ele não devia mexer. Então, respeito, eu sempre respeitei todo mundo aqui dentro dessa casa de leis, todo mundo. Então, eu exijo respeito para com a minha pessoa também. Eu não sou nada daquilo que esse cara está falando, e muito menos ela, que está aqui trabalhando e lutando. Falou palavras de baixo calão que não dá nem para repetir aqui nesta casa. Então é um desrespeito muito grande, certo? E amanhã eu estou registrando um boletim de ocorrência e quero que esse cara responda pelos atos dele. Faz bem, não, vereador. Porque a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa aqui dentro. Tá? Obrigado pela parte, obrigado. Obrigado pela parte, novo vereador. E para finalizar, senhor presidente, o novo vereador faz bem, e eu sou prova aqui dentro dessa casa, novo vereador, porque eu não sou suspeito a falar. Eu sou do partido oposto ao senhor. Eu sou prova da idoneidade do senhor, de seu mandato e de sua assessora aqui dentro dessa casa. E eu me solidarizo, imagino que todos os meus pais também se solidarizem. Sei que o senhor presidente vai se solidarizar, porque todos nos sentimos ameaçados. E pior, no Dia das Mães, para uma mãe aqui dentro dessa casa. Mas sabe o que chama isso, novo vereador? Isso se chama misoginia. Isso se chama aquele machão, que é aquele que surra a mulher na casa, novo vereador. É esse machão que vem aqui para pegar e ameaçar mulher aqui dentro no dia das mães. Olha que absurdo, novo vereador. Então, eu estou totalmente solidário ao novo vereador, solidário a Beth. E Beth, eu vou te contar uma coisa. Você é uma guerreira. Sabe por que fizeram isso? Porque a política nunca foi falado que é para lugar de mulher. Você é liderança, é presidente do PSDB mulher. Você luta pela causa das mulheres. Isso incomoda. Parabéns por tua militância. Parabéns pela tua capacidade técnica aqui na Câmara. E saiba de uma coisa, esta Câmara está junto com você e se solidariza. Machismo, não. Feliz Dia das Mães. Obrigado, vereador. Concedemos a palavra ao vereador Marquinho Abreu. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Apenas em relação ao requerimento que foi falado aqui nessa Casa de Leis, foi incluído, sobre a cesta básica, eu gostaria de dizer o seguinte, que foi enviado um ofício da Prefeitura Municipal, eu gostaria de ler o ofício na íntegra, número 339/2018, foi encaminhado pela prefeita Maria José, Renato Pereira de Camargo, secretário municipal de Negócios Jurídicos e Governo,
e Walter dos Santos Júnior, secretários da Fazenda e Finanças. Foi encaminhado à ilustríssima senhora Maria Cláudia Adum, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tatuí e região. É só para a Câmara ter informações em relação a esse ofício. Diz o seguinte: com meus cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício 012, pauta de reivindicações de 2018, a Prefeitura de Tatuí vem se manifestar nos seguintes termos. 1. A Prefeitura de Tatuí garantirá a manutenção de todas as vantagens e benefícios individuais ou coletivos conquistados pelo funcionalismo público municipal ao longo dos anos. 2. Com referência ao item 2 da pauta, a Prefeitura Municipal de Tatuí concederá revisão geral anual aos servidores no percentual de 1,55%, equivalente ao INPC acumulado no período de maio de 2017 a abril de 2018. 3. Já com relação ao item 3B, a Prefeitura Municipal concederá aos servidores públicos em gozo de auxílio-doença e auxílio-acidente o valor da cesta básica enquanto perdurar o benefício. 4. A Prefeitura Municipal manterá o abono salarial por anuidade até a referência G3 da escala de vencimentos em atenção ao item 4A. 5. A respeito do item 5, a Prefeitura Municipal se compromete a implantar o plano de carreira do servidor público municipal. Inclusive, já iniciamos o procedimento administrativo visando a contratação da empresa para elaborar o referido plano. 6. No que diz respeito ao item 7, a Prefeitura Municipal se compromete a regulamentar, através de decreto, a concessão do Vale Transporte ao servidor público. 7. A Prefeitura Municipal se compromete a revisar o Estatuto da Guarda Municipal e o Estatuto do Magistério em atenção aos itens 8º e 9º. 8. Com relação ao item 10, a administração se compromete a colaborar com a implementação de um plano de saúde aos servidores públicos municipais. 9. Em relação ao item 11, a Prefeitura informa que já encontra constituída a CIPA, comprometendo-se a realizar treinamentos para melhorar a efetividade do uso dos equipamentos de EPI e PCs, bem como realizar cursos de segurança do trabalho para a categoria. 10. A Prefeitura encaminhar ao Legislativo o projeto de lei solicitando alteração da lei, atendendo assim o item 13 da pauta. 11º. Com relação aos demais itens da pauta não especificados acima, a Prefeitura Municipal se compromete a iniciar estudo para análise de viabilidade jurídica financeira dos pedidos. Quem assinou foi a prefeita Maria José Renato Walter, foi encaminhada a Cláudia Adum. E eu gostaria de só avisar que esse foi o ofício encaminhado ao sindicato e teve uma reunião em relação a isso junto com o sindicato, não entraram num acordo, mas haverá uma nova reunião para discutir sobre esses assuntos. Então é só para informação aos nobres vereadores. Depois eu tenho uma cópia, quem quiser pegar comigo, eu já tiro a cópia até para distribuir para os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Vou fazer uso da palavra na tribuna e peço ao vice-presidente que assuma a presidência. Com a palavra o vereador Júnior Vaz. Senhor presidente, em exercício, Marcos de Abreu, mesa, público, imprensa presente, eu venho falar, primeiramente, sobre essa questão que o vereador Eduardo Salum expôs aqui, e apartado pelo vereador Alexandre, eu não tive ciência do que ocorreu. Quero entrar em ciência para que, se for necessário, tomar qualquer medida positiva a favor disso. Se realmente acontece uma agressão, nenhuma agressão é bem-vinda e nenhuma agressão deve de ser passada a panos em cima. Tá? Esse é o meu pronunciamento como presidente dessa casa. Mas também eu quero falar sobre
o requerimento de minha autoria e também assinado pelo vereador Ronaldo e o vereador Rodolfo, que solicita foi o 992 ou 993? 993, os dois. Então vamos falar do 993, que requer que conceda a cesta básica aos funcionários públicos todo o período, mesmo que o servidor esteja licenciado por motivos patológicos, claro, devidamente comprovados por atestado médicos. Essa é uma luta longa, não é só a minha luta, tem outros vereadores que realmente têm lutado por isso, e eu entendo que é necessário esse benefício, porque quanto mais o funcionário necessita desse apoio financeiro, ele não tem, porque aí tem que comprar remédios e tem que ser amparados financeiramente, e fecha-se a porta da cesta básica, né, aos funcionários que estão aí licenciados. Então, eu faço coro a esta casa, para que esta casa trabalhe ao favor dos funcionários. E quem quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. Então, estando doente, eu penso que é necessário essa ação. E peço que a senhora prefeita atende, porque a prefeita tem sido uma boa prefeita, tem dirigido essa cidade com muita honestidade e transparência, e tenho certeza que ela vai ouvir esse pedido dessa Casa de Leis. E também o pedido que eu fiz do requerimento 992, solicitando um plano de carreira ao município. Também é objeto de vários pedidos anteriores e se faz necessário. Eu acho que chegou o momento necessário para que os nossos funcionários concursados da prefeitura tenham a possibilidade de ter um a mais no salário, mas não por indicação, não porque é amigo de tal fulano ou ciclano, não, mas porque é competente e existe um plano de carreira para o amparar. É isso que nós pedimos, e pedimos com muito carinho à senhora prefeita municipal que ela venha atender esse pedido da municipalidade. É isso, minha gente. Boa noite e obrigado, a atenção de todos. Obrigado ao vereador Júnior Vaz. Com a palavra o vereador Rodolfo. Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadores, população e imprensa. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o comentário do vereador Salum e depois até o nobre vereador Alexandre falou. Pessoal, eu acho que o respeito é primordial em qualquer debate, em qualquer discussão, independente do lado político. Eu fico muito triste quando a gente vê um vereador falando com tanta, como eu posso dizer, com tanto ódio por uma situação que foi gerada de ódio, gerada de preconceito, gerada de machismo. Então, independente da pessoa que faz esse tipo de uso, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que as pessoas aqui estão, sim, para dialogar, para debater, para representar. Muitas das vezes eu não concordo com algumas coisas que acontecem aqui, mas isso nunca me deu o direito de desrespeitar pessoalmente uma pessoa. Esse ano é ano eleitoral e eu acho que a nossa população ela está cansada de políticos, está cansada de falta de representação. E se nós, políticos, que estamos tentando reconquistar um pouco do que sobrou dos políticos, eu tenho orgulho de ser político, tenho muito orgulho, mas a gente não pode participar desse ódio que a população tem por a nossa classe. Nós temos que transformar esse ódio em diálogo, em debate, e de divisão de ideias e agregar ideias. Eu acho que é desse jeito que a gente vai construir. Nós vamos ter divergências em muitos momentos, porque isso se chama democracia. E eu acho que com respeito a gente ajuda a construir um país melhor. A gente tem que acabar com essa política de revanchismo, de vingança, de ódio.
não dá isso nem na política e nem na vida de um cidadão. Eu acho que isso é inadmissível. Mas voltando agora aos requerimentos, eu fico muito feliz em ver o presidente dessa Câmara, o Júnior Vaz, estar também na luta com o servidor público. Marquinho, confesso que eu fiquei muito contente com esse ofício que você leu aqui da Prefeitura em relação ao funcionalismo público, porque plano de carreira e esses benefícios para o funcionário público são requeridos por todos os vereadores dessa casa, na legislatura passada, nas outras. O funcionário público, infelizmente, ele é esquecido por todas as gestões. Ele merece benefícios. Está aqui o Ronaldo, que é um conhecedor da causa, ele sabe da importância de valorizar o servidor público. Então eu acho que é importante sim todos os vereadores se juntarem e aproveitar para parabenizar o prefeito que está tendo uma sensibilidade aí com o funcionário público. Se realmente for posto em prática tudo que está nesse papel, eu vou bater palma e vou falar que está de parabéns e está sim representando o funcionário público. Outra questão, pessoal, hoje a gente teve em algumas visitas nos bairros da cidade, a gente tem pedido o cronograma de obras na relação de infraestrutura. O pessoal está muito crítico a situação dos bairros, muito crítico. A gente tem visto as avenidas muito bem recapeadas, muito bem asfaltadas, mas os bairros, elas estão ainda em situação crítica. Então, gostaria que o vereador, líder da prefeita, levasse essa preocupação, Marquinhos. A gente tem feito algumas reclamações pontuais. A gente gostaria muito de que a população fosse atendida, porque essa não é uma reivindicação do Rodolfo, do vereador Rodolfo, é uma reivindicação dos moradores do bairro. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Proença Cabeleireiro. Boa noite, senhor presidente, nobres pares vereadores, público presente. Boa noite ao Marcelo, corintiano. Bom, venho ocupar nesta noite a tribuna para mim falar sobre dois requerimentos de minha autoria, um de número 1022 e outro de número 1023. Onde eu estou requerendo da excelentíssima senhora prefeita informações referente a indicações que eu já fiz no ano passado, ano anterior, para que se avalie a possibilidade em fazer a recuperação da malha asfáltica do bairro Jardim Conrado e o bairro Jardim América. Estive conversando com os moradores da localidade e os moradores pediram a esse vereador que pudesse levar essa solicitação até a prefeita. Então, deixo aqui um apelo à prefeita que possa dar uma atenção ao referido bairro, que possa olhar com carinho ali para aqueles moradores. E também, aproveitando a oportunidade, para mais uma vez parabenizar o trabalho da prefeita, que vem desenvolvendo aí, em tão pouco tempo, está fazendo aí chover canivete. A prefeita vem fazendo um trabalho de excelência, recuperando a malha asfáltica da cidade, aos poucos, está reconstruindo Tatuí, está recuperando a nossa querida cidade. A gente sabe que tem muitos desafios pela frente ainda, muita coisa para ser feito, mas ela está mostrando muito empenho, mostrando capacidade por tudo que ela já fez, por todas essas coisas que ela tem feito por Tatuí. Esse vereador tem acompanhado os recapeamentos que vem acontecendo e eu posso dizer a vocês que é um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. Não é uma casquinha não de malha asfáltica. Tem lugares que você pode ir lá, para quem tiver alguma dúvida, pode medir lá que dá 7 centímetros de asfalto. É um trabalho mesmo de muita qualidade. Vem fazendo a parte de drenagem, as galerias pluviais. Então é um trabalho realmente muito bem feito que a prefeita vem fazendo para a nossa cidade. E também faz tempo que eu não vejo nossa cidade tão limpa como está sendo
nessa gestão da prefeita. A gente tem acompanhado as praças, feitas as podas das árvores, a parte de capinagem, limpeza. Então, eu acredito que a prefeita está de parabéns, e quem está falando isso não é só esse vereador. Eu tenho conversado com muitos munícipes e eu vejo muito a população dizer que está muito satisfeito com essa administração da prefeita. Então, quero dar aqui os parabéns à prefeita e a toda a equipe que vem fazendo esse trabalho junto a ela. Boa noite a todos. Pega essa dele. Cortei, né? Cortei aqui. Ei, som. Ei. Obrigado pela parte, novo vereador. Eu queria aproveitar a oportunidade só para fazer um agradecimento, né, de tudo isso que você falou aí. Eu concordo plenamente. São as pessoas que vêm falando do trabalho, né? Eu queria aproveitar para agradecer também ao Grupo Mantovani, que ali no Terras Tatuí ali cumpriram, né, com o prometido de asfaltar a lateral do bairro ali, até dando continuidade na Joaquim Campos Filho, Joaquim Vieira Camargo, né, que chega até a linha do trem, com excelente trabalho. Eu fui lá ver. Muitas pessoas não acreditavam que aquilo lá ia acontecer e hoje está lá, né? Também o terreno doado, a escola que fizeram no nosso bairro ali do Neocopa. Então eu queria deixar o meu agradecimento ao Grupo Mantovani pelo excelente trabalho que executaram lá de contrapartida. Obrigado. Por nada, Ney. Obrigado ao vereador Ney, ao vereador Poença. Com a palavra o vereador João Éder. Boa noite aos senhores vereadores, ao público presente, também aos ex-vereadores presentes que acompanham essa sessão. Bom, Proença, eu faço coro aos pedidos feitos por ele, mencionados aqui na tribuna. Inclusive, nessa noite apresentei também, assim como o vereador Alexandre Bossolan e Alexandre da Grantel, pedidos em favor dos bairros do Jardim América, do Jardim São Conrado, também da Vila Santa Luzia. São bairros que nós costumamos passar e estamos acompanhando as dificuldades que os moradores têm tido em razão da infraestrutura, da questão da malha asfáltica realmente estar danificada. Então, faço coro ao que foi falado e reitero aí os pedidos feitos também através do requerimento 990, 989, 988, a esses três bairros, Jardim São Conrado, Jardim América e a Vila Santa Luzia. Fizemos outro também ao Jardim das Garças, atendendo a solicitação dos moradores daquele bairro. E fazemos destaque também ao requerimento 986, inclusive, lendo a pauta, pudemos verificar que o vereador Bispo Newton fez um pedido de teor semelhante em relação à questão da manutenção da Praça Ayrton Senna. A Praça Ayrton Senna é um dos principais pontos de lazer, principalmente para os moradores da Vila Doutor Laurindo, e até a Elide, assessora do vereador Pepinho, fazendo coro em relação a isso. É um ponto de lazer muito importante para os moradores daquele bairro, e nós identificamos algumas situações que necessitam de manutenção. Então, fizemos esse requerimento 986 em atendimento aos pedidos que temos recebido dos moradores daquela região da cidade e também que pudemos verificar em loco essa necessidade. E também gostaríamos de fazer o registro, os pedidos são feitos, são muitos,
mas o agradecimento à prefeita Maria José, ao vice-prefeito Luiz Paulo, em relação às obras que foram feitas na região ali da Vila Esperança, do Jardim Perdizes, do Jardim Europa, com o recapeamento da via Antônio Henrique da Silva. Uma via muito importante de circulação de moradores daquela região e que há tempos nós víamos discutindo, nos posicionando em relação à necessidade de que fosse feito não somente o tapa-buraco, mas um recapeamento naquela localidade. O pedido foi atendido, também pedido de outros vereadores dessa casa, e nós agradecemos a atenção da prefeita, a atenção do vice-prefeito em relação a esse pedido, e que tem tido uma repercussão muito positiva no bairro, os moradores do bairro muito contentes e felizes com o atendimento, com a qualidade que se demonstrou em relação à obra. Boa noite a todos. Obrigado, vereador João Éder. Com a palavra o vereador Ronaldo Mota. Senhor presidente, membro da mesa, nobres colegas, eu venho falar do requerimento 1042, onde eu estou pedindo para a prefeita, o setor de fiscalização, que possa olhar direito, porque a gente está fazendo lei aqui e às vezes não está sendo cumprido. E essa lei é recente, a lei que fala onde tem grande número de pessoas, eventos, tal, que tenha uma ambulância e um desfibrilador. Isso é importante para a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, ou quando tem parque de diversão, circo, e não está sendo cumprido. Eu já vi aí que teve um parque na cidade e não teve nenhum aparato nesse sistema, né? Inclusive eu questionei, fui lá questionar um dos donos, ele falou, mas tem SAMU na cidade. Tudo bem, toda cidade tem SAMU, mas a gente tem uma lei para ser cumprida, né? E se acontece algum acidente lá, a SAMU vai estar lá imediato para socorrer? E daí a responsabilidade de quem que é. Então o setor de fiscalização tem que ficar atento por isso e cumprir a lei. Outro problema também que eu falo de fiscalização é a respeito de uma empresa aí que está trabalhando irregularmente, soltando poluente, né? Tem reclamação do posto de gasolina, tem reclamação de uma empresa de doce, tem reclamação dos vizinhos, foi lá, lacrou e hoje soltaram de novo, liberaram de novo para trabalhar. E segundo o que eu estou sabendo, que o setor de fiscalização liberou a trabalhar porque deu entrada no pedido de alvará. Já começou a trabalhar regular, foi lacrado. A Guarda Municipal foi lá e parou hoje, 11h30. Quando foi 1h da tarde, estavam trabalhando. Fui lá para ver, me falaram que o setor de fiscalização liberou porque eles entrou com pedido. E não é só a fiscalização ali, tem o meio ambiente, tem a parte de florestal que está entrando madeira sem nota fiscal, não sabe a origem disso daí, se é desmatamento ou não, não sabe para onde está indo. E outra, até falaram que eu estou fazendo isso porque essa empresa, o sindicato tem um processo contra ela e também falou que está gerando desemprego. Se for lá, meia dúzia de pessoas que é de Francisco Morato, Ferraz Vasconcelos e Itaquaquecetuba. Então não está gerando emprego, né? Outro também aqui, ali na onde a Geraldo antigamente, outro requerimento a respeito do Supercap. Eu já tive informação a respeito do Supercap, uma reunião em Sorocaba, que auditores e também pessoas responsáveis falou que em média em Tatuí eles arrecadam R$200 mil por semana. Em média, de uma semana para outra, R$200 mil. Eles vêm aqui, tira dinheiro nosso, quer dizer, compra quem quer, mas tira, né? A praça está cheia de banquinha vendendo, aí depois eles fazem um trabalho bonito na TV, mandando para outra cidade. Todo mundo precisa, mas não é justo, aonde ele arrecada, uma porcentagem deixar para a cidade? Não é justo? Ou dá para a Santa Casa, divide, proporcionalmente, Tatuí é 200 mil, 10%, dá 20 mil por semana. É 5%, dá 10 mil, pelo menos está ajudando, né? Não está recolhendo imposto, eles não recolhem imposto, eles não pagam
é registrado, se o funcionário não é registrado, né? Eles trabalham para ganhar porcentagem, acho que R$2 por carnê, e aí pega, arrecada e leva. Lógico, é contemplado, a gente da cidade é contemplado, mas a cidade tem que ganhar também, não só Sorocaba. E eu não vi nenhuma outra cidade ser contemplado, ser beneficiado, né, com a porcentagem do que eles arrecadam aqui, né? Isso da boca deles mesmo, que em média em Tatuí é em torno de R$200 mil por semana. Menor cidade que arrecada é Quadra, arrecada 6 mil por semana. Então, quer dizer, eu acredito que nós, nesse requerimento, nós devemos pedir que seja passada uma parte, né, uma porcentagem mínima que seja, mas que passe. Obrigado, presidente. O vereador Ronaldo, com a palavra o vereador Miguel. Com a palavra o vereador Bolsonaro da Rádio. Presidente, membros da mesa, vereadores, público, imprensa, boa noite a todos. Eu gostaria, no início das minhas palavras, me solidarizar também ao nobre vereador Alexandre da Grantel, com a assessora Beth, dizer também que estou à disposição, porque os conhecimentos que eu tenho a respeito desse cidadão não são nada animadores, e com certeza, se precisar de alguma assinatura junto aí para desqualificar, para impedir que ele adentre esse recinto, porque aqui é lugar de gente, viu, Alexandre? Aqui é a nossa Casa de Leis, é lugar de gente e de respeito. Então, eu estou junto com vocês, o que precisar. O nome do vereador Ney quer uma parte? Obrigado pela parte, nobre vereador. Queria também deixar aqui a minha indignação do que aconteceu. Fiquei sabendo há pouco. Também fiquei sabendo que esse indivíduo vai visitar todos os gabinetes. Espero que vá no meu. Adoro uma briga. Queria também falar aqui sobre hoje chegou aqui a intimação do advogado aí que protocolou aqui um pedido de SEI, tá, no conhecimento dos vereadores aí, né? Protocolou também uma foto junto com o pedido de SEI, né? Dizendo que eu protocolei um atestado falso aqui na Câmara Municipal. Bom, coloquei à disposição de vocês aí, quem quiser, que estiver sobrando tempo aí para fazer isso, pode ficar à vontade. Já coloquei as minhas provas aí, inclusive da minha empresa, porque ele falou que tinha apresentado um atestado falso para a empresa. Então está aí, ó, assinado pelo diretor da empresa, né, bonificando a minha idoneidade. O atestado médico, né, do doutor que tenho tratamento com ele desde 2014, né? E também junto tá a foto. Eu encontrei a foto. Ele protocolou aqui a foto, dizendo que era eu que estava, né? E eu encontrei a foto das pessoas de frente. Se ele fosse bom advogado, eu acho que ele não ia para a cadeia, né? Que é o lugar dele e que ele vai, né? Que a gente está sabendo aí. Se ele fosse bom advogado, tenho certeza que ele não ia para a cadeia. Então está aqui, eu queria deixar claro aí para vocês, nobres vereadores que estão aí com o pedido. E está aí também meus dizeres aí. Vou abrir um boletim de ocorrência, infelizmente, porque o que ele está fazendo já está virando... Eu já estou com medo dele, parece psicopata, né? É como se não tivesse que fazer. Fiquei feliz porque em 1 ano e meio ele me perseguindo, ele encontrar isso de mim quer dizer que eu estou indo bem, né? Então... queria dizer para vocês aí que está aí a minha justificativa, a minha prova. Tenho certeza que o mal ele se levanta fortemente, mas ele não se mantém em pé. E tenho certeza que esse também não vai se manter em pé. E essa novela aí a gente vê o final dela em breve. Muito obrigado, Bolsonaro. Eu acredito que seja a hora de todos nos unirmos e procurar a família, né? Ver se há esperança, pelo menos na família desse cidadão, para que ele procure um tratamento psiquiátrico, alguma coisa assim, algum psicólogo, porque a gente está vendo e a cidade toda
que a cidade toda não, mas quem vê está vendo que há necessidade de se frear um indivíduo desse. Está tomando uma proporção assim que está todo mundo esperando. Acredito que não sei se de nós, políticos, vereadores dessa Casa de Leis, ou se de alguém, o nosso presidente que seja da casa, que norteie as entradas aqui, acesso à nossa Câmara, porque realmente é algo preocupante demais, como bem falou o nobre vereador, algo que preocupa realmente essa personalidade que sem dúvida precisa com urgência de um tratamento ou algo assim, que acredito que a gente também não pode ir ao ponto de jogá-lo no buraco, mas poder resgatar, quem sabe ele ser transformado e receber um tratamento e mudar essa personalidade que não está nada boa. Boa noite. Obrigado, vereador Bussolá. Em votação, os requerimentos. Votação encerrada. Foram votados os requerimentos com unanimidade. Foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário proceda à leitura do projeto de lei do Executivo. Projeto de Lei 24/2018 dispõe sobre a revogação do artigo 2º da Lei Municipal número 5.108, de 11 de julho de 2017, assinado pela prefeita, senhora Maria José. As comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de Lei 24/18 dispõe sobre a garantia do direito ao atendimento por transporte às pessoas com deficiência no município de Tatuí. Autoria do vereador Marquinhos de Abreu. As comissões. Projeto de Lei 25/2018 institui Dia do Cururu em Tatuí, a celebrar-se no dia 22 de agosto. Autoria do vereador Alexandre Grantel. As comissões. Projeto de Lei 26/18 dispõe sobre a denominação de logradouro público no município de Tatuí e dá outras providências. Autoria do vereador Eduardo Salum. As comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura de decreto legislativo. Projeto de Decreto Legislativo 9/2018 outorga o título de cidadão tatuiano ao excelentíssimo senhor Sérgio Felipe dos Santos. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. As comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura dos falecidos. Votos de pesar na sessão ordinária desta noite a digníssimas famílias de Maria Dirce Ribeiro, requerimento do vereador professor Miguel. Clélia D. Camargo, mãe da professora Nelly do SESI, requerimento do vereador João Éder. Maria Francisca Rodrigues de Almeida, requerimento do vereador Daniel Rezende. E Isabela, vereador Marquinhos de Abreu. Antes de prestarmos a homenagem aos falecidos, gostaria de mencionar aos senhores vereadores que, devido à falta de projetos com os pareceres das comissões,
que nós não temos ainda a ordem do dia. Já fazem algumas semanas que nós estamos sem ordem do dia. Para tanto, solicito aos senhores vereadores das comissões que agilizem os pareceres para que nós possamos votar em ordem do dia na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Mas, nesse minuto, nós colocamos aí 1 minuto de silêncio como homenagem póstuma aos falecidos. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.